doce para quem adivinhar qual é o nosso primeiro assunto aqui no Morning, hein? Seria política? Política, meu garoto, é isso aí. Depois de muita falação, Jair Bolsonaro foi ontem ao Twitter negar que já tenha definido um nome para ocupar aquele que eu considero, e assim como milhões de brasileiros consideram o mais importante ministério para qualquer país que queira de fato mudar sua realidade, o da educação. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, falando com a gente agora no Morning. Afinal de contas, Trindade, o presidente eleito tinha ou não tinha escolhido já o diretor do Instituto Ayrton Senna, o Mozar Neves? Diz pra gente. Bom dia. Bom dia. Olha, diga, esse ministério teria que mudar de nome, né? Estamos com o áudio aí do Trindade ou sou eu que não tô ouvindo? Ok. Assim, agora sim, Trindade. Opa, beleza. Vamos lá. Então, eu acho que o nome desse ministério teria que ser Ministério do Futuro, né? Olha, o Mozart estava escolhido segundo aliados do Jair Bolsonaro, mas não havia ali a decisão final, ou seja, a batida de um martelo. Jair Bolsonaro está sendo pressionado por vários setores. E ele ontem, no encontro com deputados e senadores do PSL, né, a maioria estão sendo eleitos agora, que era um partido pequeno, agora tem 52 e deve chegar aí a 70, ele disse que a questão aí da ideologia, né, a questão ideológica do governo dele, provoca muito mais debate até do que a corrupção. É verdade, além da ideologia, tem essa relação com a política. Ele está fazendo um ministério sem chamar os presidentes e líderes de partidos, e ontem no Congresso era o comentário sobre o que é que isso vai dar, ou seja, o que vai acontecer. Esse Ministério da Educação, ele é sensível demais, porque a bancada evangélica apoia fortemente Jair Bolsonaro, inclusive a mulher dele, ele é evangélico, os filhos, né? E essa questão da escola sem partido, o ensino religioso, isso está muito em debate interno no governo, porque é uma mudança de hábitos, né? E aí a gente acha que realmente ele repensou, viu a reação e eu acho até que é uma qualidade dele. Ele não é aquele presidente que acha que a vontade dele tem que ser prevalecer, e ele tem recuado em vários setores e talvez o Ministério da Educação seja um deles. Agora, novos estudos. É uma ideia fantástica a história da educação, esse projeto tocado pelo Mozart, que fez um levantamento da educação no Brasil, e eu achei lindo quando aqui mesmo no Morning, né, se falou que o problema do Brasil não é político, mas interpretação de texto. Ele falou que as pessoas estão saindo da escola sem saber interpretar texto, e que o Brasil hoje está entre os piores do mundo exatamente por aprendizado. Não é uma técnica ou responder uma pergunta, mas de maneira geral. É esse o ministro que foi recusado pelo Bolsonaro, e pode ser que entre outro, né, o Guilherme Shelby, que vai ali mais ao encontro do que pensam os bolsonaristas. Ô Trindade, bom, você trouxe aí essa questão pra gente. O nome era visto com otimismo por gente do setor, por gente que é da área e enxerga em Mozar Neves uma escolha acertada. Aí tem essa questão que você coloca, né? A bancada que apoia o presidente eleito, que vai assumir a partir de janeiro do ano que vem, já levantou aí questões relacionadas, por exemplo, a visões que ele poderia ter com relação a esses temas. Não só a escola sem partido, que você colocou, Zé, mas também a questão das escolas militares, muito faladas, né, durante a campanha pelo Jair Bolsonaro, e a educação à distância também. Eu te pergunto, te devolvo o seguinte, ok, são temas que devem ser olhados com cuidado, porque são propostas do presidente, né, que se apresentou dessa maneira, com esses pontos relacionados à educação. Mas também não é ceder a uma prática, digamos, que a gente quer cada vez mais evitar na política, aquela coisa do toma lá da cá, quer dizer, o que você pensa a esse respeito, Trindade? Olha, Edgar, o Ministério da Educação... Desculpa, só para completar, sim, Trindade, falo isso também muito movido pelo levante que houve frente a indicações de ministérios que ficariam na mão de partidários, de políticos e quadros do DEM, né? Essa questão que eu estou colocando junto a essa questão específica da educação também, Trindade.
Ele está apenas trocando, é tudo política, não tem essa história de não ter política. Ele está trocando os partidos que foram derrotados. A política foi derrotada, né, na última eleição. Ele está trocando os partidos políticos, os presidentes e líderes, por um partido muito maior, que é a opinião pública, que é os grupos de pressão, né? Ele nomeou 3 ministros do DEM sem consultar o presidente ou líder do DEM, mas são os grupos de pressão. Ele está trabalhando demais com isso. E o Ministério da Educação é muito sensível. Me arrepia quando eu chego numa escola e vejo um professor com... houve uma grande evolução, deixou o giz de lado e pegou uma caneta daquelas do quadro branco, né, que escrevem a pá. Quer dizer, a grande evolução da educação foi isso. Acabou o giz e pegou uma caneta daquela. E ali o professor tem que competir com o YouTube, com as plataformas, com as universidades que estão na internet. Todas as universidades estão na internet, cabem na internet. Então é preciso modernizar. E aí vem essa história, esse grande debate sobre costumes, como se personalidade ou gênero fossem definidos através de discurso em escola. Então tudo isso está sendo debatido e virou um caldeirão. Além disso que você falou do ensino à distância, que é a grande novidade no mundo inteiro, nós estamos aí no debate sobre o que fazer com as universidades. O ensino superior, que é gratuito e consome a maior parte do dinheiro público. Bolsonaro ainda não definiu se a universidade fica no Ministério da Educação ou vai para a ciência e tecnologia, o que é coerente também, né? E o que essas universidades mantidas com dinheiro público têm que dar retorno para a sociedade, o que esses alunos têm que fazer e como as pesquisas têm que melhorar a vida das pessoas. Daí a sensibilidade de se nomear esse ministro da Educação. Legal, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí em Brasília, um abração. Perfeito, obrigado, bom dia. Vou passar a bola pra você, Caio, em frente ao que o Trindade trouxe pra gente, mas se o cara é bom, né, por que não? Fica nele, né, que já foi um nome aventado aí com a possibilidade de assumir um ministério tão importante como é o da educação. Qual é a tua opinião a respeito do perfil ideal que deve ocupar esse que é um ministério estratégico para o futuro brasileiro? Antes a gente falava aqui nos critérios de competência e afinidade. Eu acho que é imperativo a gente acrescentar aí mais um valor, que é a probidade, né? Então fazer esse tripé de probidade, competência e afinidade. É interessante notar, no caso do Bolsonaro, uma tentativa de aproximação com figuras simbólicas, aí, em extremes até heróicas, vamos dizer assim. Isso fica mais evidente no caso do Sérgio Moro, do Marcos Pontes, mas o Mozart também, porque, de certa forma, ele está associado ao legado filantrópico do grande herói nacional, que foi o Ayrton Senna, né? Também algumas indicações de militares, a gente já tratou disso aqui, que os militares, como instituição, são aqueles que gozam da melhor reputação junto à população brasileira, né? Mais de 40% das pessoas confiam muito nos militares. Então, assim, olhando sobre esse aspecto, faria sentido mesmo a indicação do Mozart. Ele é um quadro técnico, além de ser um educador, é um gestor de educação, então tem muitos estudos aí, muita pesquisa nesse segmento, e representaria mais uma ruptura com a política do toma lá da cá, do presidencialismo de coalizão ou de cooptação, né, dependendo de quem fala. Qual que é o problema? E aqui eu pego o gancho do que o Zé Maria falou. Ele se referiu ao Ministério da Educação como o Ministério do Futuro. Só que a gente tem algumas obrigações, né, que a gente falou no passado, né? Então seria um pouco incoerente com a campanha que ele fez não colocar alguém comprometido com a desesquerdização, vamos dizer assim, a despetização da educação no Brasil. Porque, a bem da verdade, a base do Bolsonaro votou por uma escola sem partido e não necessariamente por um ministro sem partido. Mas eu vou te provocar, porque o ícone da direita conservador, Olavo de Carvalho, foi um crítico. Falou assim, deveria ser a escola onde todas as ideias pudessem ser discutidas, refletidas, debatidas, enfim. Colocar todos os partidos ou nenhum
um partido, são formas diferentes de se obter o mesmo resultado, talvez, que seria a pluralidade de ideias. Posso né? colocar uma pergunta? Claro. Você acha que o governo não tá... Quer dizer, o futuro governo, porque ainda não é governo, não tá demonstrando muita insegurança com tanto vai e volta na definição de ministérios? Por exemplo, eu vi... Mas isso pode ser bom, não é? Assim, eu vou pensar, eu tenho uma ideia, vou pensar, vou refletir, vou ouvir pessoas. Mas é que tem acontecido muito rápido, né? Por exemplo, em entrevista ao antagonista, o Bolsonaro declarou que o Carlos Bolsonaro, filho dele, poderia assumir o Ministério das Comunicações porque ele é, abre aspas, muito fera em redes sociais, poderia dar certo. Ou seja, viraria o nosso Ministério do Zap, digamos assim. Hoje de manhã ele já negou que o filho dele vá pra Secom. Ele voltou atrás muito rápido. As decisões parecem estar sendo tomadas sem pensar muito, e aí vê a reação das pessoas e volta-se atrás. E tá se voltando muito atrás. O menor prejuízo é aquele que é realizado mais rápido, né? Então, nesse sentido, eu vejo com um viés positivo, como o Edgar colocou. Uma coisa que é interessante é, falando do tripé, né, de probidade, competência e afinidade, a gente vê que a afinidade está pesando muito, porque nos casos que a gente já falou aqui, por exemplo, da nomeação do ministro da Saúde, né, o Mandetta, e também da Casa Civil, do Onyx Lorenzoni, existe aí uma pedrinha no sapato no quesito de probidade, tem algumas investigações, algumas suspeitas aí pairando em torno desses nomes. Isso está pesando menos do que, vamos dizer assim, o alinhamento ideológico que a base dele cobra dele. Eu acho importante o governo chegar com bastante legitimidade popular, então, nesse sentido, tem toda a razão de ouvir o que os eleitores estão pensando. Certo, e não vamos esquecer que, como discutimos ontem, como uma estratégia do Donald Trump, a questão das perguntas, uma pergunta só, e como o próprio Trindade reafirmou agora, gente, estão fazendo política lá, né? É política que se faz por lá.